Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais um momento de reflexão e prece do Lar de Fabiano de Cristo. Que bom que estamos conseguindo nesse instante dar este alimento ao nosso espírito, já que ele é tão necessário ao alimento que damos ao nosso corpo. Como de costume, às 18 horas, fazemos essa conexão com a espiritualidade amiga. E para que ela se faça da melhor forma possível e nós possamos retirar o maior proveito desta conexão, que possamos nos concentrar, deixando as tribulações do nosso dia, os problemas da vida corrida para longe. E que nesse instante possamos estar serenos e tranquilos para que a espiritualidade amiga possa agir sobre nós. Estamos utilizando o livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e o texto de hoje fala sobre queixumes. Neste livro, Emmanuel discorre a respeito de algumas passagens da vida de Jesus, escritas pelos seus companheiros naquela época. E a passagem referente a este texto fala o seguinte: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais reprovados. Tiago, capítulo 5, versículo 9. E Emmanuel nos esclarece, dizendo o seguinte: cada vez que nossos lábios cedem ao impulso da queixa, quase sempre estamos simplesmente julgando a vida que nos é própria. Observa, assim, a ti mesmo e deixa que a consciência te vigie a palavra. Se viste uma pessoa em falta contra outra, não lhe exageres a culpa, recordando quantas vezes terás faltado igualmente contra o próximo. E assim, como agradeceste a quantos te desculparam os senões da conduta, confiando em que te melhorarias com o tempo, ampara também o irmão caído em erro, através de teu otimismo fraternal, para que se levante e te bendiga. Se um companheiro te ofendeu, não te confies a reações descabidas, refletindo nas ocasiões em que terás igualmente feridos semelhantes. E assim como te rejubilaste diante de todos os que te esqueceram os golpes, na certeza de que saberias reconsiderar a própria atitude, auxilia também o amigo que se fez instrumento de tua dor, através do ouvido de todo o mal, a fim de que ele se restaure e te abençoe a grandeza de espírito. Em toda conversação, na qual sejamos induzidos a examinar o comportamento do próximo, submetido à censura alheia, vasculhemos o íntimo, concluindo se não teríamos praticado incorreções iguais ou maiores no lugar dele. E em todas as circunstâncias, não nos esqueçamos de que, em nos queixando de alguém, estaremos intimando automaticamente a nós mesmos a viver em nível mais alto e a fazer coisa melhor. No primeiro parágrafo, Emmanuel nos chama a realidade de estarmos nos queixando dos nossos irmãos se sabemos que apenas podemos identificar no outro aquilo que temos dentro de nós mesmos. Emmanuel nos chama a isso, nos mostra, através de suas palavras simples, que se nós estamos nos queixando do outro, quase sempre estamos julgando a nossa própria vida. Porque identificamos, na maioria das vezes, aquilo que não gostamos em nós, naqueles que nos rodeiam. Às vezes é difícil admitirmos e enxergarmos em nós mesmos estes defeitos, mas conseguimos enxergar nos outros. Às vezes nós enxergamos em nós e aquilo nos irrita, porque nós não conseguimos mudar. E quando percebemos que outra pessoa também comete as mesmas atitudes,
ficamos ainda mais irritados, porque nos espelhamos, nos enxergamos naquelas atitudes. Então Emmanuel nos diz, não vamos nos queixar, porque assim como é tão difícil para nós mudarmos, fazermos aquela reflexão e a reforma íntima, para os outros também é. Quando somos cometidos da vontade de nos queixarmos de alguma situação ou de outra pessoa, que deixemos a nossa consciência refletir em nós, ao invés de largarmos as palavras. Antes de falarmos aquilo, tudo que pensamos, quem sabe vamos calar e pensar um pouquinho. Será que no lugar dessa outra pessoa não gostaríamos de ser tratados diferentes? Será que não cometemos já os mesmos erros que estamos observando em outros? Como é que as pessoas agiram conosco quando também cometemos estes deslizes? Como é que gostaríamos que agissem conosco se cometêssemos esses resvalos da vida? Porque as pessoas se queixam umas das outras e não percebemos quando nós realizamos estes atos. Nesses instantes, o que nos chama é a compaixão pelo momento em que ele vive, pelo momento, pela situação, pela evolução espiritual em que cada um se encontra. E além da compaixão, que tenhamos empatia de perceber que talvez tenha sido a única forma que aquela pessoa conheça para seguir em frente. E principalmente, como Emmanuel nos traz nesse texto, na maioria das vezes sabemos que não estamos agindo corretamente, porque a nossa própria consciência nos culpa. E quando nos apercebemos disso tudo, muitas vezes nos envergonhamos e gostaríamos de voltar atrás e fazer diferente. Mas não é possível. Este instante requer atenção e carinho para que possamos desenvolver a fortaleza de seguir em frente e então, numa próxima oportunidade, fazer diferente. E mais ao finalzinho do texto, Emmanuel sempre nos chama à realidade pedindo que antes de censurarmos os que estão ao nosso redor, que vasculhemos a nossa mente à procura de uma palavra amiga, de incentivo, para que esta outra pessoa possa melhorar. E finalizando, Emmanuel nos diz que se exigimos demais dos outros, devemos ter uma atitude impecável. Então, que essas palavras possam tocar o nosso coração e que possamos mudar as nossas atitudes, deixando de nos queixarmos, para valorizarmos este contato, o convívio, a oportunidade de estarmos juntos, tentando a todo instante perceber o lado positivo de tudo que nos rodeia e que nos acontece. Que Fabiano de Cristo possa estar conosco. Que assim seja.